E o hardware também provê para a gente alguns aspectos para consumir pouca energia, que a gente chama de Power Management. Um deles é, você pode desligar alguns componentes do hardware para consumir pouca energia. Então, você desliga, por exemplo, o temporizador, ou o conversor analógico digital, ou o microprocessador, a memória, para consumir menos energia. E como eu falei para vocês, também é possível em alguns sensores você variar a frequência com que ele atua. Para quê? Se você tiver que processar pouco dado, você diminui a frequência que ele vai consumir menos energia. Isso é chamado de Dynamic Voltage Scaling. E também é possível colocar algumas partes do microprocessador para dormir. Coloca para sleep state. Com isso, você consegue consumir menos energia. Isso tudo é prover porque graças ao hardware que tem essas características. Finalmente, no nosso sensor, ele precisa estar em algum lugar. Normalmente você vai ficar, medir alguma grandeza física, vai ficar ou na floresta, ou numa ponte, ou num prédio. É preciso você então ter que protegê-lo. Então é preciso de um invólucro. Então aqui tem alguns exemplos de invólucro. O invólucro pode ser simples, como um plástico, está aqui o bem simples. Então isso aqui tudo é a bateria só. Isso aqui é para medir um sensor de aceleração e fica aqui no invólucro. Ou você queira proteger contra danos eletromagnéticos. Então aqui está um invólucro mais caro, que é uma mala de pelicano para proteção. E aqui dentro vai colocar, aqui ficava a bateria e aqui se coloca o nosso sensor para medir vibração de até, utilizando um sensor de até 24 bits para medir vibração. Caixa preta de avião, ó. E um outro invólucro seria, então, utilizar painéis solares para capturar a energia do meio ambiente para auxiliar a parte energética do nosso sensor. Então, só recapitulando, no universo do nosso sensor, nós temos basicamente dois tipos de nossos sensores, que é o Mode, que é esse aqui que eu passei para vocês, transmite 254 kilobits, opera em 8 MHz. E também tem um outro que é mais parrudo, que é chamado do iMulti 2, que é esse aqui, que é o processador PXA que eu falei para vocês anteriormente. Então esse daqui, ele tem um poder computacional maior, porque ele é mais rápido. Só que ele também pode consumir mais energia. Então eu falei para vocês do hardware do nosso sensor. Só que, como eu também falei para vocês, normalmente tem vários nossos sensores que se transmitem por uma estação base. Normalmente essa estação base vai coletar vários dados. E ela pode ficar numa cabaninha ou num lugar com rede elétrica para conectar à internet. Então esse outro nosso sensor, a gente chama então, fica na estação base, a gente chama de gateway, porque ele serve de ponte entre a rede de sensores e a internet, certo? Então esse gateway pode ter um hardware mais parrudo. Então ele pode utilizar, por exemplo, a rede sem fio, que é o padrão 2.11, para comunicar com a internet. Então eu vou falar aqui para vocês do hardware desses gateways. Dois tipos de hardware para gates que nós temos é o Stargate, que está mostrando na primeira foto. Ele utiliza normalmente 400 MHz, o processador PXA que eu já comentei anteriormente. Pode utilizar o sistema operacional Linux embutido. E ele aceita a Ethernet a cabo, comunicação serial e também com conectores USB. Então a ideia é utilizar vários nossos sensores para medir uma grandeza e transmitir para uma estação base. A estação base vai estar conectada à internet, pode ter um hardware diferente que a gente chama de nó gateway ou nó da estação base. A pergunta é se o nosso sensor é feito para funcionar através do gateway. Então, boa pergunta. Ele pode funcionar através do gateway, e se ele não tiver o gateway, o que acontece? Aí dentro, então, se tiver uma rede de nossos sensores, só que o nosso sensor que eu mostrei para vocês, ele tem um USB. Então é só você conectar um desses nossos sensores num computador. Então, esse nosso sensor vai coletar os dados de todos os outros nossos sensores, e depois você tem um protocolo que ele transmite os nossos sensores que ele captou do rádio, e transmite os dados através do USB, por exemplo, para um computador. Ele funciona isso com os outros sensores, isso, multi-hop, vários saltos, eles se comunicam entre si. A ideia do gate é só para você pegar os dados e jogar na internet. E um outro exemplo que nós temos é um computador menor, chamado e-box, por exemplo, pode ser usado para colocar em robôs, ou então como redes
NOR Gateway. Ele funciona a 800 MHz e você pode colocar um HD externo nele, utilizando memória flash, e ele já tem embutido 802.11, USB Ethernet, e aqui está o tamanho dele, mais ou menos desse tamanho assim. Está aqui em inches, que é 6.7 inches, 4.8 inches, 2.2 inches. Não é muito grande. Se fosse um laptop. Então, eu falei aqui para vocês dos componentes de hardware. Então, agora eu vou falar para vocês dos componentes de software. Ok? Em redes, nós temos... Como a gente tem um problema muito difícil, o que a gente faz? A gente tenta quebrar em problemas menores. Certo? Então, em rede, a gente tenta modularizar a funcionalidade. Então, para isso, por exemplo, existe o protocolo ISO, o padrão ISO, para quebrar os problemas de rede em várias funcionalidades e ser modular. Aqui, então, nós temos essa figura, a arquitetura de software para rede de sensores sem fio. A ideia, então, é quebrar vários problemas em módulos, para tentar resolver cada problema separado, ficando assim mais fácil resolver os problemas. Então, primeiramente, nós temos os dados do hardware e os hardwares se comunicam. Então, nós precisamos de algum protocolo que possibilite a interação de comunicação dos hardwares, onde eles compartilham um meio. O meio é o ar. Então, para poder ter várias pessoas, por exemplo, se comunicando, elas não podem falar muito alto. Os rádios aqui não podem, se um rádio comunica com o outro, ele vai causar interferência em outros rádios. Eles compartilham o meio. Então, para isso é necessário protocolos para isso. Também temos a parte de interface de sensores para fazer a comunicação do sensor com o microcontrolador. Essa parte de interface dos sensores eu não vou cobrir aqui. Ok? Também temos a parte de gerência de energia. É preciso que o nosso sensor consuma pouca energia. Como é que a gente faz isso? Então é preciso que os protocolos entendam que se eu tiver o nosso sensor dormindo, não tem como comunicar com ele. Então os protocolos têm que ser feitos para lidar com essa restrição. Também temos outros problemas. Por exemplo, temos que fazer o que a gente chama de roteamento. O que é? É a mesma ideia que o carteiro tem uma carta e tem que entregar a carta para a sua casa. Como é que a carta vai chegar na sua casa? Ele tem que saber o caminho da onde ele está até onde você mora. Então, esse é o problema do roteamento. É saber o caminho de como transmitir um pacote de dados de uma fonte a um destino. Então, para isso, a gente utiliza protocolos que a gente chama de roteamento. Em cima dele, nós temos o que a gente chama de transporte, que é garantir que os dados não vai ter perda de dados, por exemplo. Comunicação fim a fim. Mas em rede de sensores também, nós temos outras demandas. Quais são? Nós temos a demanda que a gente chama de disseminação, que eu vou falar mais. O que é a ideia? É que a estação base pode querer um dado. Então, como é que ele faz para pedir um dado? Ele tem que mandar uma mensagem para todos os nossos sensores pedindo os dados deles. Então, uma pessoa que eu estou falando e todos vocês estão ouvindo. Então, vocês são os nossos sensores e eu sou a estação base. Então, a disseminação consiste de eu falar para vocês que eu quero um dado. Então, a minha informação tem que chegar a todos os nossos sensores, todos vocês. Isso é chamado de disseminação. Ok? O processo contrário, de vocês transmitir dados para mim, a gente chama de coleta. Outra característica que a gente precisa é sincronização do tempo. Por quê? Porque se eu coletar um dado de cada um, eu tenho que saber quando você coletou. Se eu não souber, às vezes quando você coletou, essa informação não tem utilidade para mim. Senão eu não consigo fazer a correlação temporal. Então é preciso de protocolos com sincronização de tempo para poder fazer a correlação de vários dados. Qual que é a ideia? A ideia é que cada um tenha um relógio, só que nem sempre o tique de cada relógio funciona da mesma maneira. Então é preciso corrigir isso. E a outra característica, a gente precisa de localização. Assim como eu preciso ter o aspecto temporal para saber quando aconteceu, às vezes eu preciso também saber onde aconteceu.
Se eu quiser monitorar uma queimada e detectar que a temperatura do sensor subiu, eu preciso saber qual sensor subiu para eu saber aonde está tendo fogo. Então, eu preciso do aspecto espacial. Para isso é necessário, então, protocolo de localização. Então, em cima disso tudo, a gente tem um sistema de programação, que é como se fosse um mini sistema operacional, para eu poder utilizar o sistema. E em cima disso, a gente pode rodar as aplicações. Como eu falei no início, o nosso sensor vai depender da aplicação. Porque a aplicação, como eu falei, vai setar os requisitos que o sistema precisa. É um sistema específico à aplicação. Se vai ter pouco dado, vai transmitir muito dado, se eu vou poder dormir, se eu preciso que os dados sejam robustos, se eu preciso que os dados sejam rápidos, ou pode ter alguma perda de dados e uma latência pequena. Tudo isso interfere no modelo da aplicação. Então, agora eu vou falar para vocês esses componentes. Ok? Eu vou começar então com acesso ao meio. Então, agora eu vou falar do acesso ao meio, que é o componente ali na arquitetura de sistema de software mais baixo. Então, primeiro, só para todo mundo ficar na mesma conhecimento, eu só vou falar um pouco de TDMA e CSMA para todo mundo entender. Então, o problema de acesso ao meio consiste que o meio é compartilhado. É como se fosse a ideia que todo mundo aqui queira comunicar através do ar. Só que se várias pessoas falarem, fica difícil de ouvir. Então, é necessário ter protocolos que garantam que quando um transmita, o outro receba. Porque o meio é compartilhado. Uma maneira, então, de compartilhar o meio é através do tempo. Então, nós temos no eixo X tempo e no eixo Y nós temos uma cor que indica quem vai transmitir. Então, a ideia é o seguinte, que o nó seja uma cor e quando for a vez a cor dele, que é um slot de tempo, ele pode transmitir e os outros não podem. Então, a ideia então que eu dou um número para cada um de vocês e a gente vai tendo um contador. Por exemplo, eu defino que cada dia um pode falar com o outro do dia da semana. Segunda-feira um fala, terça-feira o outro, quarta-feira o outro. Certo? Só de domingo a sábado. E aí volta de novo na outra semana a mesma ideia. Com isso, cada dia só uma pessoa fala. Então a gente garante que não vai ter colisão, duas pessoas quererem falar da mesma maneira. Daqui a pouco eu volto nesse exemplo dos dias que tem um motivo para isso. A outra maneira de compartilhar o meio é o que a gente chama de CSMA. O que é a ideia? O nó primeiro ouve se o meio está sendo usado ou não, e se não tiver, ele transmite. Certo? Só que pode acontecer o quê? Que dois ouvem o meio, ninguém fala e os dois então decidem transmitir. Então, de vez em quando, pode ter colisão. Aí, normalmente, aleatoriamente, eles esperam um tempo e falam de novo. Então, esses são os dois modelos mais comuns. TDMA e CSMA. Então, para a rede de sensores, existe um padrão, I3E. O I3E define um padrão. O 802.15 é o padrão para redes sem fio, que a gente chama pessoais. Por que pessoais? A ideia é que seja uma rede sem fio para curto alcance e baixo consumo de energia. O 802.15.1 é o que eu já falei para vocês, o Bluetooth. Então, também ele é para curto alcance e é utilizado, então, como por exemplo, para esse aparelho com o computador. O ponto 2 é para fazer a coexistência de redes maiores, que eles chamam de Local Area Network, com o WPM, que é o 802.15. O ponto 3 é utilizado para redes com vários dados, com um throughput maior de dados. E o ponto 4 é com throughput de dados menor. Então, a rede de sensores está no padrão 802.15.4 da I3E. Ok? Então, a ideia do padrão 802.15.4, ele especifica o padrão físico e a camada de acesso ao meio. E foi, então, criado para ter baixa transmissão de dados, para funcionar por vários meses ou anos. E é útil para aqui, como eu falei também, não só para sensores,
mas também para brinquedos e também para controles remotos e automação de casas. Então, o padrão especifica que na frequência de 2.4 GHz, você pode ter 16 canais e transmite até 250 kB. No padrão com 915 MHz, você pode ter 10 canais e consegue transmitir até 40 kHz. E no padrão com 868 MHz, você tem um canal e transmite a 20 kB por segundo. A modulação utilizada é a DSS em todas as bandas. E no 2.4 você também pode usar a modulação OQPSK e na 915 MHz você utiliza a modulação PSK. A modulação é o que transforma o conjunto de frequências em dados binários. É como você codifica a informação. Normalmente, modulações melhores, você transmite mais dados, mas você consome mais energia e precisa de um rádio com poder computacional maior. Então, aqui está o padrão 802.15.4. Então, o padrão 802.15.4 utiliza o modelo de CSMA-CA, que é a ideia de que você ouve, se ninguém está transmitindo, você transmite. Os pacotes têm tamanho máximo de 128 bytes e o modo de endereçamento é de 16 bits, mas também pode aceitar 64 bits. Tá bom? Endereçamento é um número que você dá para poder identificar quem está falando. Agora, uma diferença para o Zigbee é o seguinte. O 802.15.4 é um padrão I3E, é um padrão para quê? Para camada física e MAC. Já o Zigbee é diferente. Ele é um padrão da indústria. A indústria achou o 802.15.4 interessante e resolveu fazer o padrão deles. Então, eles fizeram um padrão que funciona com a ideia do 802.15.4, mas é um padrão da indústria. Então, as empresas se juntaram e resolveram fazer um padrão. O Bluetooth é da mesma forma. E o Zigbee é um padrão não só na camada MAC, mas também na camada de roteamento. Então, a ideia do Zigbee é que ele seja mais simples do que o Bluetooth. E então, como ele é um padrão na camada de roteamento, ele foi feito para você definir a topologia da rede. É como os nós estão conectados. Então, você pode ter uma topologia que chama de estrela, que é um nó central, e vários outros nós em cima dele. Mesh seria qualquer jeito, e cluster tree seria tipo uma árvore onde não tem ciclos. Então, no padrão Zigbee, eles definiram que o nosso sensor tem um papel na camada de roteamento. Então, o nosso sensor pode ser um coordenador, e aí pode fazer então mapeamento de uma ponte, de uma rede com outra. Ele pode ser só um roteador, aí ele só passa a mensagem de um nó para o outro. Ou ele pode ser só um nó final. Então, seria o que a gente chama de folha de uma árvore. Ele só coleta os dados e passa. Ele não tem o trabalho de passar dados dos outros nós. Então, a ideia aqui é que para ficar mais barato o sistema, você tem alguns nós que só colam a informação dos sensores e transmitem. Não repassem nó dos outros. Então, no padrão Zigbee, é um padrão da indústria e definiu papéis para os nossos sensores. Mas no nosso sensor, só utilizando o 2.15.4, a ideia é que os nossos sensores podem ter todos os papéis. No Zigbee, então, você pode ter um modo que tenha transmitir um beacon ou não transmite o beacon. Se ele não transmitir o beacon, então é necessário que o receptor aumente então sua transmissão para poder receber nó dos outros. E se você permitir que tenha beacons, aí você permite então que o nosso sensor possa dormir. Que com os beacons ele vai saber quando é que ele precisar acordar.